Olá, meu nome é Amanda Yamaguchi, faço Engenharia de Alimentos, sou da turma de 2019 e esse é um vídeo para a matéria de Fenômenos de Transporte referente à prova 1. Então, neste vídeo eu resolverei este exercício falando mais sobre a matéria que é necessário para resolver este exercício. Então, aqui na imagem a gente tem uma comporta retangular de 3 metros de altura e 6 metros de largura. Determine a força hidrostática exercida sobre a porta pela água e o local do centro de pressão, considerando 9,81 metros por segundo, a aceleração da gravidade e a densidade da água como 1.000 kg por metro ao cubo. Bom, primeiramente, uma comporta, ela é uma porta que controla o escoamento do fluido. Então, ela suporta uma força de pressão que a coluna de um líquido, que aqui no nosso caso seria a água, exerce sobre ela. Então, ela precisa suportar essa força aqui da pressão da água para que ela não abra e a água vaze. Então, o exercício está pedindo para a gente determinar a força hidrostática exercida sobre a porta pela água e o local do centro de pressão. Bom, então aqui está um esqueminha do nosso exercício. Aqui é a nossa comporta, aqui é o nosso fluido, a água, e aqui é a parede. Daí aqui tá algumas informações, essa distância aqui vale 2 e a nossa altura, né, da nossa comporta vale 3 metros. Sabe que o centro de gravidade, ele está bem aqui no meio da nossa comporta. E o nosso centro de pressão, ele vai ser um pouco abaixo do centro de gravidade, por quê? Porque a pressão aqui da água, ela não é constante em todo ponto do nosso, que a gente pegar aqui do fluido. Porque a pressão, ela varia conforme a altura, a profundidade. Então, aqui é um valor de pressão, aqui é um valor de pressão, aqui é um valor de... Então, se a gente fazer um somatório da força exercida pela pressão da água, a gente vê que a resultante dessas forças vai dar aqui embaixo, um pouco abaixo do centro de gravidade. E aí, a gente consegue calcular essa distância do nosso centro de gravidade até a nossa superfície, porque a gente sabe que este pedaço vale 2. O nosso centro de gravidade está localizado no meio da nossa comporta, e a gente sabe que a comporta inteira, assim, a altura mede 3 metros, então a metade da nossa comporta vale 1,5 metros. Então, se a gente somar esse pedaço, que vale 1,5, mais 2, está aqui, a gente chega em 3,5 metros. E também aqui eu já deixei o esqueminha da área da nossa comporta, que como vai ser uma área retangular, a gente sabe que a área ela é dada como a altura vezes a largura. Então, 6 vezes 3 vai dar 18 metros quadrados. Bom, então, primeiramente a gente quer descobrir a força hidrostática sobre a comporta, que a água exerce sobre a comporta. Então, a gente já viu que a fórmula para descobrir essa força é: força é igual à pressão no centro de gravidade, vezes a área. E essa pressão do centro da gravidade, ela é dada como densidade do fluido vezes a aceleração da gravidade, vezes a profundidade do centro de gravidade. Então, juntando essas funções, a gente tem que a força vai ser igual a densidade do fluido vezes a aceleração da gravidade, vezes a altura, profundidade do centro de gravidade, vezes a área. E como anteriormente a gente já tinha calculado o valor da nossa profundidade, né, do centro de gravidade e a nossa área, agora a gente vai jogar os valores e a densidade do nosso fluido aqui na nossa questão é da água. E o exercício nos dá aqui que a densidade é de 1.000 kg por metro cúbico. Então, substituindo os valores e fazendo essa conta, essas multiplicações, a gente chega neste resultado. E se a gente quiser dar uma simplificada nesse resultado, a gente pode dividir o nosso resultado por 10 elevado a 3, que 10 elevado a 3 é quilo. Então, o resultado ficaria assim. E a gente sabe que a unidade de força é Newton, e o Newton é nada mais que quilograma vezes metro sobre segundo ao quadrado. E aqui a gente vê que aparece isso. Esse metro elevado a 3, ele vai cortar com este e com este, mas ainda vai sobrar este metro. E daí vai sobrar o quilograma, o metro por segundo ao quadrado, e isso é igual ao Newton. Então, a gente conseguiu descobrir essa força hidrostática que o fluido, a água, está exercendo na nossa comporta.
Agora a gente vai resolver a outra parte do exercício que ele está pedindo o local do centro de pressão. Bom, agora queremos descobrir a posição do centro de pressão. Então, a gente vê na teoria que a posição vertical do centro de pressão ela é dada por essa equação aqui, por essa fórmula. E o gama aqui, ele representa a densidade vezes a gravidade. E a gente pode reescrever também essa pressão, que é igual a densidade vezes a gravidade vezes a altura em Cg. Fazendo isso, a gente pode cortar essa densidade com essa densidade, essa gravidade com essa gravidade. O que nos sobra é essa parte. E se a gente analisar o ângulo que a comporta faz com a horizontal no nosso exercício, é 90 graus. E sendo de 90 graus, é 1. Então, a gente pode reescrever ficando assim, sendo que esse ix, ele é o momento de inércia em relação ao x. E para a gente descobrir esse momento de inércia, a gente pode ver numa tabela, porque é tabelado, e o momento de inércia de uma chapa retangular, que é o nosso caso, é de Mas bem, como essa posição é em relação ao centro de gravidade, então para a gente achar a posição em relação à superfície, a gente deve fazer este esquema aqui. Então, se a gente jogar o nosso YCP aqui, a gente vê que menos com menos vai dar mais, e o nosso HCG a gente achou lá no início, que vale 3,5. Então, substituindo os valores vai ficar. Então, substituindo e fazendo as contas, a gente acha que o local do centro de pressão será 3,71 metros. Sendo que aqui no nosso momento de inércia em relação ao x, o A, a unidade é metros, e o B também é metros. Só que daí, quando a gente faz essa conta de B elevado a 3, vai ficar... aqui vai dar metro, e aqui vai dar metro cúbico. Então, a gente soma os expoentes quando é uma multiplicação de base igual. Então, aqui a nossa unidade será de metros elevado a 4. Jogamos aqui na nossa relação, a gente vê que o HCG é a altura e vale a unidade em metros. Este aqui é metro elevado a 4, aqui é metro, e aqui é a nossa área, que é metro elevado a 2. Então, essa multiplicação aqui vai resultar numa unidade de metros elevado a 3, metro elevado a 3, então metro elevado a 4 sobre metro elevado a 3, isso aqui vai dar metro, e 3,5, que é metro, mais um valor que também é metro, vai resultar em um resultado com a unidade em metros. Então, chegamos no resultado da nossa questão. A força hidrostática exercida sobre a porta pela água é de 618.030 newtons. E o local do centro de pressão é de 3,71 metros.